Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo e eu hoje estou recebendo a doutora Juliane Ferrari e ela é geriatra e de repente eu vou aproveitar até para fazer uma consulta e a doutora Juliane vai conversar conosco sobre essa situação toda de pandemia, do idoso, do pós-pandemia, da vacina. E nós vamos esclarecer vários pontos aqui. Boa noite, obrigado por nos atender, obrigado por abrir o espaço na sua agenda para conversar conosco. E eu já começo, doutora Juliane, lhe perguntando o seguinte: o que vai ser do idoso no pós-pandemia? Convite, uma boa noite a todos. E realmente temos muita coisa para conversar. Esse idoso pós-pandemia nos preocupa. A nós, como geriatra, também fazendo parte da Sociedade de Geriatria de Santa Catarina, nós temos essa preocupação, o que será realmente dos idosos pós-pandemia. Então, tudo o que está acontecendo com eles durante a doença, as consequências negativas e também temos consequências positivas, porque muitos idosos tiveram que se reinventar. Então, acho que a gente também tem que pensar o lado positivo que essa pandemia também trouxe para a vida das pessoas, para a vida das famílias, mas a gente também tem que se preocupar com a situação de doenças que talvez não foram controladas durante esses últimos 2 anos, de complicações também pós-doença, que a gente tem visto de várias alterações neurológicas, ansiedade, insônia, medos também relacionados a pegar a doença de novo, aquele idoso que já pegou, ou a própria contaminação, e todas as consequências também físicas, que a gente também percebe que acontecem ao longo de 1, 2 anos também, onde os idosos deixaram de lado suas atividades, deixaram de lado suas rotinas. Sem falar também, né, Paulo, sobre a questão das questões financeiras também, que a gente também tem que pensar esse lado, que muitas famílias ficaram prejudicadas com a pandemia na questão financeira também. E acaba afastando tratamento, acaba afastando medicamento, acaba afastando uma série de outros fatores que incidem no nosso cotidiano. Dentro do que a senhora falou agora, eu vou pescar um detalhezinho que me chamou a atenção: insônia. Insônia por quê? Porque eu ouvi dias atrás um estudo, eu li parte de um estudo que diz que a pessoa que dorme menos de 6 horas, ela tem tendências à demência. O idoso, já por natureza, ele dorme menos. O sono dele é mais leve. Numa situação de ansiedade, ele acaba sendo prejudicado. Como resolver isso? É muito interessante a gente falar sobre insônia, porque insônia é uma das queixas mais frequentes do nosso consultório. Então, o idoso, ele se queixa muitas vezes de que não consegue dormir, que é um tipo de insônia muito frequente, mas às vezes ele consegue dormir e ele desperta muito cedo, ou ele tem vários despertares ao longo da noite. E isso realmente atrapalha a qualidade do sono, a qualidade de vida do outro dia, porque esse idoso vai ficar sonolento, ou não vai conseguir fazer as suas atividades da maneira adequada, ou vai precisar dormir muito, né? Vai querer recuperar o sono e dormir durante o dia, que isso também é errado, né? Que as pessoas fazem isso, e acaba prejudicando ainda mais, porque sai daquela rotina, e sai daquela higiene do sono, que é uma coisa que a gente sempre tenta conversar com os nossos pacientes. E essa relação com demência é uma relação já bem estabelecida e muito estudada mesmo. Para a gente ter qualidade de vida e qualidade de cérebro, vamos pensar assim, a gente precisa dormir bem. Todos nós, todas as faixas etárias, não Sim, só os idosos também, claro, né? claro, eu estou entendendo, mas daí qual a solução para isso, para resolver isso? Não existe solução mágica. Se existisse, né, seria fácil. Então, acho que a primeira coisa é identificar.
eu penso que a primeira coisa é sempre a gente identificar o que está acontecendo, né? Qual é o tipo de insônia? Será que eu levo para a cama as preocupações? Será que eu vou deitar? Será que eu fico muito no celular, vendo filmes, novelas, ou notícias, jornais, né, que trazem muitas vezes notícias ruins para a gente? Então, acho que a primeira coisa é a gente identificar o porquê que eu estou tendo insônia. Porque às vezes tem uma causa que pode ser resolvida e melhorada. Mas também, claro, temos casos mais graves ou raros, que são casos que a gente chama de insônia primária, que, né, tem pessoas que, de repente, desde jovem, desde criança, já tem problema de insônia, mas não é a maioria dos casos. A Agora, maioria doutora, dos casos, uma curiosidade que eu tenho. Por que sim. o idoso dorme pouco? Não, isso é uma lenda, Paulo. É Na lenda? verdade, Olha, eu é acho que claro. não, hein? Não, olha só, vou te explicar. Os estudos mostram que o idoso pode até realmente diminuir 1 hora em relação ao adulto jovem. Então, o adulto dorme uma média de 7 a 8 horas e o idoso de 6 a 7 horas. Então, é pouca diferença se a gente for pensar. Mas sabe o que acontece muitas vezes, Paulo? Os idosos vão para a cama muito cedo. E aqueles idosos que vão para a cama às 6, 7 horas da noite? Ah, daí. Ou que seja 9 horas da noite. Aí eles acordam, vamos supor, ó, vamos fazer o cálculo. Dormiu às 9 da noite. Acordou às 4 da manhã. Qual foi o tempo total de sono dele? É, 7 horas. o ideal, né? Que seriam 7 horas. Que Agora, está dentro do padrão normal do sono. agora Então, já lhe interrompendo de novo, até porque isso aí tem tanta coisa, de não, repente é vai tanta embora o programa. coisa. E E eu. a gente vai ficar falando só de insônia, é Agora, o verdade. seguinte, tomar medicamento para dormir, a senhora recomenda, não? Aí a gente tem que avaliar cada caso. O ideal que a gente chama é higiene do sono, é mudar comportamento, não ir para a cama sem estar com sono, não ir para a cama muito cedo, não tomar estimulantes, né, que possam fazer com que a gente perca o sono, preocupações, atividade física muito perto da hora de dormir, comer demais muito perto da hora de dormir. Então, isso é o ideal, é a higiene do sono e a terapia comportamental. Então, o psicólogo, que é o principal aliado, o principal medicamento para a insônia. Mas, em alguns casos, é claro que a gente tem que medicar, a gente tem que ver se essa pessoa não tem, talvez, um distúrbio de comportamento de sono, porque tem um Alzheimer, porque tem realmente uma depressão. Então, uma apneia do sono, que são aqueles roncos e despertares também ao longo da noite. Então, cada caso é um caso. Também ansiedade, né? Também é uma outra questão E que a afeta ansiedade bastante o aumentou sono. muito, né, doutora? A ansiedade aumentou muito com essa história da pandemia, as pessoas até se encaminhando para depressão, né? Com E como certeza. resolver isso? Eu estou aqui, eu estou com uma geriatra na minha frente, eu quero saber como é que a gente pode. Você quer soluções. É, exatamente, como é que a gente pode driblar isso? Então, voltando lá para o começo, é identificar. Porque às vezes as pessoas também não se aceitam deprimidas, não se aceitam ansiosas. Às vezes é o parceiro, a parceira, um filho que leva o paciente ao médico com essa queixa. Muitas vezes a queixa não é do paciente, o paciente não se identifica como ansioso ou como deprimido. Então, essa questão de entender, de aceitar e de saber que isso tem tratamento é fundamental. Aí a gente tem que ver o que a gente pode fazer realmente para ajudar. Se há algum medicamento também que esse paciente toma que está atrapalhando no sono, pode ser. Se é algum hábito dele, que a gente já conversou agora, né? Se é uma questão que está faltando atividade física, é uma questão de realmente encaminhamento para terapia, outros tipos de tratamento, né? A gente sabe que o lazer, que estar feliz, que estar em comunidade, estar em contato com a família,
ajuda nos sintomas de ansiedade e depressão, que é isso que o nosso idoso está sofrendo nesse momento com essa pandemia. O isolamento social, o distanciamento, muitas vezes, desse idoso com seus familiares, com o seu mundo social, com a sua sociedade, ia na igreja, não vai mais, ia num grupo de voluntário, trabalhava, deixou de trabalhar, próprio home office, né? As pessoas muito dentro de casa também. Então, isso faz com que as pessoas não socializem, não dividam também o seu dia a dia com alguém, e isso piora sintomas de ansiedade e de depressão. Agora Então, é importante também, né, doutora, colocar o processo de produtividade, dar produtividade ao idoso, tornando ele útil para ele próprio, né? E a pandemia tirou isso, a senhora acabou de fazer essas colocações. E o que incide, além da depressão e da ansiedade, o que pode provocar no idoso? Daí nós já saímos da parte mental e vamos entrar na parte física. O que pode prejudicar nesses praticamente 1 ano e meio de pandemia? Olha, são muitas complicações, né? Tanto a gente vamos dividir os idosos que não tiveram a doença e aqueles que tiveram, que também são grupos de idosos diferentes. Os que não tiveram a doença, a gente realmente tem essas complicações psicológicas, vamos incluir assim, e tem as complicações físicas, perda de peso, ou aumento de peso também, muita gente comendo demais, E comendo excesso de errado, álcool, né? E comendo errado, né, doutor? comendo errado, comendo muito fast food, iFood, né? Muita comida pronta, realmente pela facilidade de não ter que ir no supermercado, de ter medo, né? Então, realmente, o delivery, vamos dizer assim, aumentou muito. E isso faz com que as nossas escolhas, às vezes, nem sempre são as mais saudáveis, né? Então, levam ao aumento de peso, leva à perda de massa muscular, porque o idoso está sedentário, sem fazer atividade física, então ele está perdendo músculo. Isso faz com que aumente o risco de quedas, caindo, vai aumentar o risco de fraturas. Tendo uma fratura, ele vai ser obrigado a ir para um hospital e fazer uma cirurgia, na grande maioria, né, das fraturas, claro, pode ser que algumas não, mas isso então também aumenta o risco de ele se contaminar, porque daí ele acaba tendo que ficar num ambiente hospitalar. Então é um ciclo, né, vicioso que a gente chama, porque às vezes uma coisa vai desencadear uma série de outras coisas ruins. Então, as consequências físicas também foram muito afetadas durante essa pandemia. As pessoas deixaram de fazer atividade física ao ar livre. Era aí que eu queria entrar, é exatamente aí que eu queria entrar. Eu ouço muito que é fundamental para a proteção do organismo, inclusive para se proteger do vírus, é fundamental a vitaminas E, vitamina D, vitamina C, mas também atividade física. Atividade física é fundamental. Daí ele não está numa academia, não mora num prédio que tem academia, tem temor de sair para a rua e ficar andando. Qual é a solução nesse sentido? É isso aí mesmo, os idosos dentro de casa, sem pegar um sol, sem ter contato com a natureza, sem estar fazendo exercício ao ar livre, que a gente sabe que isso é muito lúdico, isso é muito bom, né, para a nossa saúde mental e espiritual também. Então, uma das soluções que a gente realmente sugere, quando a pessoa não puder ou não tiver na sua casa um espaço, academia, com horário, tudo higienizado, organizado, é que faça aulas online. Isso é uma coisa que veio, né? Veio para ficar também. Então, a aula online possibilita muito que esse idoso se movimente. Apesar de que sabemos que talvez nem todos os idosos vão ter acesso à internet. Então, esse acaba sendo um problema, porque precisa ter uma internet
precisa ter um computador ou um celular. Porque às vezes a gente fala por uma faixa social que tem uma determinada condição e esquece uma outra faixa social que, de repente, está lutando pela sobrevivência, né, doutora? A gente tem que pensar que é uma variedade muito grande de idosos. Então, aqueles que podem, que têm condições financeiras de também de trazer um personal na sua casa com todos os cuidados, um fisioterapeuta, aqueles que podem ter acesso a esse mundo online que se ampliou muito na pandemia, e aqueles que realmente não vão ter condições. Agora, doutor, eu estou lhe interrompendo. Não, desculpe desculpa. eu. Eu acho que é um pouco de ansiedade da minha parte para poder extrair o máximo possível da senhora. Agora, eu tô agora entrando na área da alimentação. A alimentação também tem que ser muito bem organizada, muito bem regrada, né? Porque, de repente, ela pode provocar situações de alguma doença, de alguma fragilidade. Sim. Eu só quero dar a última dica ali para quem não tenha tantas condições para atividade física, que eu me lembrei agora, é a questão de subir e descer a escada, por exemplo. Seria uma opção. uma boa opção. Caminhar no jardim, caminhar ao redor da casa. E eu sempre brinco também que não é a gente indo caminhar sozinho ou acompanhado pelo seu parceiro, parceira, na beira-mar, num horário tranquilo, que a pessoa vai pegar o coronavírus. Então, a gente também tem que ver um pouco do radicalismo, às vezes, que acontece, né, pelo medo, e isso acaba trazendo mais mal do que bem. Então, agora falando sobre alimentação, eu concordo contigo. Então, voltando ali, a gente já falou um pouco das escolhas, que a gente faz escolhas erradas, escolhas rápidas. Então, a gente acaba comendo, de uma maneira geral, em isolamento, menos frutas, menos verduras. Então, a gente acaba comendo, talvez, muito tempo também os alimentos dentro da geladeira. Então, a gente tem que realmente cuidar com essa questão das escolhas, porque a gente sabe que o comer saudável, eu sempre lembro de um professor, na época que eu fiz a especialização de geriatria, lá de Porto Alegre, o doutor Moriguchi, e ele falava que a gente precisa comer 10 cores por dia. Então, para a gente comer saudável, a gente tem que ter uma variedade de nutrientes. E que, infelizmente, a gente viu que nessa pandemia diminuiu a qualidade, muitas vezes, da comida e aumentou também a quantidade do álcool. É um problema que a gente viu também relacionado a esse isolamento. As pessoas começaram a beber mais e, muitas vezes, de excesso mesmo, né? Então, e comer menos nutrientes. Nós aumentamos em 18,7%, se eu não me engano, 18,7%. O Brasil está liderando o consumo de vinho, liderando no mundo. Liderando no mundo, ganha da Itália, hein? Da Itália, que está com 7 e poucos por cento. Mas, doutora, eu queria, a senhora falou na sociedade, Associação Catarinense de Geriatria, a senhora falou? Geriatria, sim. Eu queria saber da senhora se existe algum plano, algum programa, algum projeto que está sendo elaborado pelos geriatras com a preocupação que a senhora expôs logo no início do programa, que foi o pós-pandemia para a terceira idade. Mas eu gostaria que a senhora respondesse daqui a pouquinho, a gente vai fazer um breve intervalo e já está voltando. Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND. Estamos conversando com a doutora Juliane Ferrari, a geriatra que está nos orientando em relação a como se comportar durante essa pandemia, principalmente os idosos, é claro. E a gente volta daqui a pouquinho.
Voltamos com Conexão ND aqui na Record News, ouvindo a doutora Juliane Ferrari, que é geriatra. Doutora Juliane, eu lhe coloquei agora há pouco, antes dos comerciais, sobre algum plano, algum trabalho, algum projeto, até na preocupação do pós-pandemia para o idoso. E existe isso, ou só estão... já sinalizaram que tem problema, mas não estão pensando em nada para resolver? Não, a gente está pensando sim. Inclusive, estamos preparando um evento, uma jornada catarinense, onde o tema será esse, o idoso pós-Covid. Então, a nossa sociedade ela é multidisciplinar, Paulo. Então, não temos somente médicos geriatras, também temos todos os profissionais que trabalham em prol do envelhecimento do idoso. Então, é uma sociedade multidisciplinar que tem esse olhar mesmo de cuidado integral para esse idoso. Então, isso é uma coisa que eu já posso te contar, que é verdade, que a gente já está programando realmente essa jornada para setembro. Podemos falar, quem sabe, mais adiante sobre ela de novo. Então, o nosso tema é o idoso pós-Covid. E nós temos vários instituições que são afins, que são aliadas, que pensam em conjunto. A gente tem um Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, e que realmente estão sempre ali preocupados com isso, estão tentando fazer ações em cada município, ações em termos de Estado, claro, mas que possam ser facilitadores mesmo para esses municípios, de capacitações também para essas secretarias municipais de saúde, principalmente cidades pequenas do interior. Temos o NET, que é um núcleo também de estudo da terceira idade, que está vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, que também temos vários programas também relacionados ao cuidado do idoso, com essa preocupação mesmo de entreter esse idoso, de trazer atividades, de fazer que mesmo com o mundo online, porque daí vamos voltar para realmente aquela parcela da população que tem esse acesso. Sabemos que tem pessoas que, infelizmente, não terão esse acesso, mas aqueles que podem realmente ter esse acesso e de participar e se sentirem dentro de um grupo, estarem estudando, melhorando realmente as suas capacidades intelectuais e físicas também. Então a sociedade, de maneira geral, ela está se mexendo, sim. Próprios programas dentro das secretarias municipais também. Florianópolis também a gente tem, por exemplo, teleconsulta agora para o nosso idoso. É uma coisa muito interessante. Agora, o seguinte, aumentou muito, doutor, aumentou muito o número de idosos em Santa Catarina. Aqui tem a característica de ser um estado que absorve bastante idoso, né? Na verdade, assim, esse dado, se agora durante a pandemia vieram idosos para cá, eu penso que sim, que muitos familiares trouxeram também os seus idosos para morarem aqui. A gente vê, eu não saberia te dizer em números, mas eu penso que sim. Na prática, é isso que a gente tem visto, que as famílias realmente trouxeram seus idosos de outros estados, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, para morarem aqui, para terem realmente um cuidado especial, né? O cuidado, a presença e também um outro dado, né, que é a qualidade de vida em Santa Catarina, né? Nós somos o estado com maior expectativa de vida do Brasil. Agora, 79... agora eu estou te interrompendo, exatamente isso que eu estava esquecendo. Expectativa de vida. Então, de repente, eu quando eu era jovem, uma pessoa com 55, 60 anos era mais do que nono, né? Era um noninho já bem velhinho. Hoje, 80 anos, você encontra uma pessoa superativa. Mas também até que ponto você ser uma pessoa com uma expectativa de vida maior, mas chegando lá você é uma pessoa completamente inútil, uma pessoa fragilizada, uma pessoa que depende dos outros. Até que ponto a expectativa de vida ela é mais positiva do que negativa? Não, isso é super reflexivo, assim, essa sua pergunta.
Realmente, Santa Catarina, nós somos o estado com maior expectativa de vida, 79,9 anos, sendo que as mulheres, a gente sabe que tem 1 a 2 anos aí a mais do que os homens de expectativa de vida também, mas com essa pandemia, eu gostaria também de ressaltar que a expectativa de vida diminuiu no Brasil. Não temos ainda um censo, né? Nem teremos, parece, no próximo orçamento, o censo brasileiro, mas já tem estudos que, infelizmente, mostraram isso. E, então, concordo contigo, não adianta eu viver até 100 anos e não viver com qualidade. E isso eu acho que todo geriatra, todo gerontólogo, né, que toda pessoa que trabalha com idoso, é isso que a gente quer para o nosso paciente, que ele viva bastante, muito, chega aos 100, mas chegue com qualidade. E Exatamente. agora o que fazer? O que fazer que é a cereja do bolo? Seria isso. Realmente tem que começar lá na infância, Paulo. Então, começa lá na infância, hábitos. Né? A gente tem que ser um adulto que já pratica ações pensando no envelhecimento. O Então, eu tenho que... geriatra, a gente bate na porta dele com 20 anos e não com 40, 50, seria isso? Olha, o ideal é começar mais cedo mesmo, né? A gente brinca, né, que depois que nasceu, passou pelo pediatra, já pode ir para o geriatra, né? Porque a gente começa a envelhecer, com que idade que a gente começa a envelhecer? Depois que a gente nasce. Essa é uma grande brincadeira, mas é uma realidade. E é claro que a gente sabe que o nosso pico, o pico de massa óssea, o nosso pico funcional, antigamente se dizia que era os 30 anos. Esse era o pico, como você bem comentou. Antigamente, 60 anos era muito idoso. E hoje em dia a gente está vendo, não, que as pessoas estão chegando muito bem aos 50, aos 60, aos 70 anos. E é isso que a gente quer. A gente não quer só longevidade, a gente quer qualidade de vida. Mas não é uma coisa fácil, não é um segredinho, né? Não é uma receita de É, bolo. é uma, é uma É um evolução. conjunto, é um conjunto de ações, e isso até tem um nome, Paulo, científico, que se chama envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo é uma política pública mundial da OMS que visa com que o idoso possa chegar com funcionalidade, com plenitude na idade, né, idosa, realmente é os seus 70, 80, 90 anos. Então, isso é um conjunto, é que os gestores, eles precisam investir nisso. Eles precisam investir em políticas públicas que, infelizmente, quando a gente fala disso, a gente ainda está muito aquém, É né? verdade. A gente ainda precisa muito mais, né? Investir em políticas públicas que promovem o envelhecimento ativo, É que começar a se façam... conscientizar que o Brasil está envelhecendo também e tem que tomar um cuidado com esse segmento. Agora, eu quero lhe fazer outra colocação. Vacina. A vacina começou com os idosos. Daí teve a Sim. primeira dose, daí teve a segunda dose, e daí teve o idoso que tomou a dose, e a primeira pergunta que ele fez à pessoa que vacinou, tá, e agora, quando é que eu posso beber? Já teve uma Sim. idosa que até nós mostramos aqui no ND Notícias, no jornal que eu participo junto com a Ildiane, nós botamos uma idosa que tomou a dose, está, e agora, dá para fazer sexo? Então, os idosos já estão com o pé na jaca, já estão felizes da vida. Ótimo, maravilhoso. A vacina é o único caminho mesmo para a gente acabar com isso. Daí eu lhe pergunto, quais são os perigos, de repente, de se sentirem... Porque dá um alívio. Eu já tomei as 2 doses. Dá um suspiro, vamos dizer assim. Dá, doutora, dá. Eu tomei as 2 doses, sabe, é uma sensação de liberdade, assim, pô, venci, mas não venci. Eu não venci, É então uma eu tenho sensação de esperanças renovadas. isso, As pessoas, mas que tem que ter cuidado ainda.
Então, o que pode gerar isso e o que é necessário para evitar que, de repente, porque a gente pode pegar a doença, não pega tão grave, mas pega. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, e até porque realmente, ó, nós, os idosos, serão 25% da população em breve, Paulo. Então, isso a gente tem que realmente tomar conta e cuidar muito bem desses nossos idosos. Então, em relação à vacina, eu concordo contigo, dá um suspiro, dá uma esperança, dá um alívio, mas, infelizmente, precisamos continuar com os cuidados, usando máscara, evitando aglomerações, né? É claro que, a partir do momento que a grande parte da população for vacinada, que eu também vi estudos que para vacinar todo o Brasil provavelmente só começo do o ano que vem, né? 2022. Então, até não vai ser uma coisa até metade do ano, que às vezes as pessoas têm essa impressão, até junho, agosto já está todo mundo vacinado. Não é isso que vai acontecer. Claro que os grupos prioritários, sim, os profissionais da saúde também. Nós já tomamos também, muitos agora estão tomando a segunda dose da vacina da Oxford, os que foram Coronavac também já tomaram. Então, a gente tem visto os benefícios realmente relacionados à vacina, o número de diminuição das internações, diminuição das mortes, principalmente dos idosos. Saiu um estudo essa semana mostrando que realmente diminuiu a mortalidade dos idosos de 90 e 80 anos, e com certeza vai se mostrar ao longo dos meses isso. Mas a gente tem que pensar. Primeira coisa que eu quero deixar aqui para a gente refletir: tem que tomar as 2 doses da vacina, porque muitos não estão indo tomar a segunda dose. Está tendo que ter busca ativa das secretarias municipais e saber o que aconteceu que esse idoso não foi tomar a segunda dose. Então, tomar a segunda dose. Depois que tomar a segunda dose, a imunidade só vai acontecer depois de 28 dias. Essa é a média, esse é o prazo que a gente fala. Então, realmente, não é tomar a segunda dose e ir para o bailão. Infelizmente, ainda não vai poder ir. Até porque aglomera, né? É um tipo de lugar que teria, né, aglomeração. Então, não dá para a gente pensar que a vida vai voltar ao normal 100%. O suspiro vai acontecer, a energia, a esperança, um sentimento de alegria mesmo. Eu sei porque eu também me senti como você, que eu também sou vacinada, e dá uma sensação muito boa. É uma emoção muito grande. E cada pessoa que se vacina, cada amigo, cada familiar, cada paciente, eles mandam foto para a gente, é uma emoção. Mas realmente a gente precisa das 2 doses, a gente precisa continuar se cuidando, evitando aglomerações e também, gente, não acreditar nas fake news, não cair nessa roubadinha das fake news, não ficar também escolhendo vacina, que tem gente, não, vou esperar, vai chegar outra, tal, vou ver que outra é melhor. A gente sabe que as vacinas, elas têm diferença de efetividade entre elas, a gente sabe disso, mas a gente tem que tomar a primeira vacina disponível. Até porque muitas pessoas estão sendo contaminadas entre a primeira dose e a segunda. É verdade. E tem gente contaminada até depois da segunda, né? Até depois da segunda. Teve o caso do Agnello Timóteo, o cantor, tomou a segunda dose, não passou os 28 dias, ele estava no segundo ou terceiro dia, foi internado e lamentavelmente morreu. Sim, e daí realmente a expectativa que os estudos mostram é que depois passado esse tempo de imunização correto, mesmo assim a gente ainda pode pegar a doença, né, Paulo? Como você já explicou, podemos pegar a doença, mas a doença vai ser majoritariamente assintomático na grande maioria dessas pessoas. Alguns vão ser sintomáticos, mas nós temos raríssimos casos realmente de hospitalização e morte, tanto com a Coronavac quanto
com a AstraZeneca, E da agora está Oxford. chegando a Pfizer, né? A Pfizer está E chegando agora. agora, em maio, né, as expectativas é que chegue também a da Pfizer, né? E também tem, na verdade, também tem alguns estudos mostrando que talvez a gente vá precisar de uma terceira dose. Então, também Por causa das variantes, né? não é uma expectativa tão boa, claro, porque a gente ainda está, como a gente já conversou, vamos demorar ainda meses para poder vacinar toda a população, mas talvez a gente precise de uma terceira para dar um aumento da imunidade mesmo, que a gente chama de um booster de imunidade. Doutora, Mas a nós estamos praticamente encerrando o nosso programa. A gente conversou bastante, mas eu gostaria até de, antes de terminar, a senhora falou em políticas públicas, falou no aumento dos idosos aqui em Santa Catarina, 25% da população, né? vai chegar em breve. Vai chegar em breve. Nos próximos anos. E daí, eu só queria lhe perguntar rapidamente, porque já está praticamente terminando, qual é o primeiro passo de política pública que a senhora acredita que tenha que ser tomado para pelo menos dar uma proteção ao idoso? Acho que a primeira coisa é prevenção das doenças mais prevalentes, que são as doenças cardiovasculares. Pressão alta, diabetes, colesterol, AVC e infarto. Então, a gente também se preocupa muito com o Covid, que claro que temos que nos preocupar, mas a gente esquece das doenças mais prevalentes, que ainda se morre mais de infarto, de AVC, de derrame, do que de Covid. Então, o primeiro passo é a prevenção, identificação dessas doenças o mais cedo possível e evitar. Na verdade, o ideal é que a gente cresça, envelheça sem ter essas doenças. Então, acho que a minha sugestão vai aí. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão ND. Obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado por esse bate-papo leve, tranquilo, que certamente esclareceu muitos pontos. E saúde e alegria. Eu não tive tempo hábil de consultar, mas deixa para outra hora. Muito obrigada, adorei. Eu acho que o importante é a informação, né? A informação correta. Isso que a gente está fazendo é muito bom, que a gente vai ajudar um grande número de pessoas, com certeza. Obrigada mais uma vez pelo convite. Por favor, obrigado, um grande abraço e obrigado você que nos acompanhou até aqui no Conexão ND. Terça-feira que vem eu volto com mais um convidado. Um abraço forte, uma bela noite e até terça.